No episódio anterior, falamos sobre o reino vândalo no norte da África, o reino visigodo na Espanha e o reino franco na Gália. Hoje falaremos sobre os 7 reinos dos anglos e dos saxões na Grã-Bretanha e o dos ostrogodos na Itália. Mesmo no tempo de maior glória do Império Romano, este não conseguira conquistar todas as ilhas britânicas, que são um grupo de ilhas situadas ao largo da costa noroeste da Europa continental, que consiste da Grã-Bretanha, da Irlanda e de muitas ilhas adjacentes às duas maiores. O Império Romano tinha se limitado à parte sul da Grã-Bretanha, o que hoje em dia é a Inglaterra. Ao norte estavam os territórios dos Pictos e Escotos, onde hoje é Escócia, separados do mundo romano por uma muralha que o imperador Adriano mandara construir. A Irlanda nunca foi invadida pelos romanos. Portanto, quando as legiões romanas se retiraram da Grã-Bretanha, em meio ao desastre das invasões dos bárbaros, o que de fato abandonaram foi o sul da ilha. Nesta área, todavia, havia uma população numerosa de povos cristãos e romanizados. Algumas destas pessoas se retiraram para regiões mais fáceis de defender, enquanto que outras permaneciam em suas antigas terras, onde ficaram sob o domínio dos bárbaros que logo invadiram a ilha. Estes bárbaros vinham do continente e, em sua maioria, eram anglos e saxões. Mais tarde, se fixaram em 7 reinos principais, se bem que houve outros mais efêmeros e de menos importância. Esses 7 reinos principais são Kent, Essex, Sussex, Anglia Oriental, Wessex, Nortúmbria e Mércia. Os governantes de todos esses reinos eram pagãos, mas entre seus súditos havia um bom número de cristãos cujos antepassados tinham vivido nas terras desde antes das invasões. Também antes das invasões, tinha acontecido outra coisa muito importante para a história do cristianismo das Ilhas Britânicas. Trata-se da ida de São Patrício à Irlanda. Patrício era um jovem cristão que vivia na Grã-Bretanha, onde seu pai era oficial do exército romano. Ainda muito jovem, ele foi sequestrado por um bando de irlandeses que assaltou a região e o levou como prisioneiro para a Irlanda. Ali ele viveu durante vários anos como escravo, pastoreando gado, sem saber onde estava, aprofundando a sua fé. Depois de longo tempo, através de um acordo com o capitão de um barco, ele conseguiu escapar. Porém, foi levado ao continente em vez de à sua terra, onde passou por muitas dificuldades antes de regressar à Grã-Bretanha. De volta ao seu lugar de origem, Patrício gozava do que parecia ser um repouso merecido quando recebeu em sonhos o chamado para ir como missionário à Irlanda, o mesmo lugar onde pouco tempo antes ainda fora escravo. Ele se pôs a caminho e, com grande perigo pessoal, se pôs a pregar na Irlanda. Depois de uma nova série de dificuldades, começou a ver os resultados da sua obra e conta-se que seu êxito foi tamanho que algumas vezes batizou multidões de irlandeses, simplesmente mandando que todos entrassem nas águas de um rio depois do que ele pronunciava a fórmula batismal sobre a multidão. Logo ele começou a ordenar e instruir sacerdotes irlandeses para que servissem de pastores para os recém-convertidos. Assim surgiu na Irlanda uma forte igreja que logo começou a enviar os seus próprios missionários a outras regiões. A igreja que Patrício fundou na Irlanda tinha várias características que a distinguiam do cristianismo no restante da Europa. Destas, a mais notável era que, em vez de ser governada por bispos, quem tinha autoridade eram os abades dos conventos. Além disto, o domingo da ressurreição era celebrado em outra data. As tonsuras dos clérigos, aqueles cortes de cabelo redondo no topo da cabeça, eram diferentes e havia outras diferenças que distinguia a igreja fundada por Patrício. Pouco depois da atuação de Patrício, a Irlanda tinha se transformado em um centro missionário. Considerando que a esta altura os bárbaros já tinham invadido a Grã-Bretanha e que, em todo caso, os povos do norte desta ilha
no caso os pictos e os escotos, nunca tinham sido cristãos, boa parte do trabalho missionário dos irlandeses foi feito por São Columba. São Columba tinha sido instruído na Irlanda em um mosteiro que conservava muito da sabedoria da antiguidade. Por volta do ano 563, Columba e 12 companheiros se estabeleceram na pequena ilha de Iona, diante das costas da Escócia. Ali fundaram um mosteiro que queriam que fosse um centro missionário para a conversão dos pictos. A partir dali, Columba e seus companheiros fizeram várias visitas aos territórios dos pictos, até que conseguiram que o rei Brígio e a maioria dos seus súditos se convertessem. A partir de Iona, o cristianismo também se estendeu até os reinos dos anglos e dos saxões. Quase 40 anos depois da morte de Columba, o rei de Nortúmbria, Osvaldo, se viu obrigado a refugiar-se em Iona por razões políticas. Quando em 635 chegou o momento da batalha decisiva em defesa do seu reino contra os bretões, conta-se que ele viu Columba, a quem dava muito valor, em um sonho. Na manhã seguinte, antes que o inimigo se preparasse para a batalha, Osvaldo levantou uma cruz rude e pediu a vitória ao deus de Columba. Então ele e os seus se lançaram sobre os bretões, que fugiram espavoridos. O resultado foi que todo o reino de Nortúmbria se tornou cristão. A pedido de Osvaldo, os monges de Iona enviaram missionários ao seu reino. Um deles, Aidão, fundou na ilha de Lindisfarne um mosteiro semelhante ao que Columba tinha fundado em Iona. A partir dali, a fé cristã se expandiu para vários outros reinos da Grã-Bretanha. Os monges missionários provenientes da Irlanda eram ao mesmo tempo pessoas devotas e estudiosas. Os mosteiros irlandeses foram um dos poucos centros onde se preservaram os conhecimentos da antiguidade durante o período caótico que seguiu as invasões dos bárbaros. Porém, não só da Irlanda chegaram missionários à Grã-Bretanha. Não há dúvida de que Gregório, o Grande, um dos papas mais notáveis, cuja vida e obra discutiremos mais adiante nesta série, desde jovem sentiu certa atração pelo país dos anglos. De certa feita, quis ir a estes territórios como missionário. Ele, porém, era muito popular em Roma. O povo se reuniu e não o deixou partir. Em 590, como veremos mais adiante, chegou a ser papa. 9 anos mais tarde, deu mostras do seu antigo interesse pelo país dos anglos, enviando-lhes uma missão de vários monges encabeçada por Agostinho de Cantuária, procedente do mesmo mosteiro do qual Gregório fizera parte antes de ser papa. Depois de alguma hesitação, Agostinho e os seus chegaram ao reino de Kent, na Grã-Bretanha. O rei deste país era Eteoberto, que tinha se casado com uma princesa cristã e tinha dado mostras de que favoreceria a pregação do evangelho em seus territórios. No princípio, os missionários não conseguiram converter muitas pessoas. Porém, quando depois de algum tempo, o próprio Eteoberto se converteu. E daí seguiu-se uma conversão em massa. Em Cantuária, a capital de Kent, foi fundado um arcebispado e Agostinho foi o primeiro a ocupá-lo. Quando ele morreu, menos de 10 anos depois de chegar à Grã-Bretanha, todo o reino de Kent era cristão e havia convertidos em todas as regiões vizinhas. O processo de conversão dos 7 reinos dos anglos e dos saxões na Grã-Bretanha, todavia, não transcorreu sem dificuldades e oposição. No próprio caso da cidade de Kent, depois da morte de Eteoberto, houve uma breve reação pagã, apesar de o novo rei se converter pouco tempo depois. Um dos episódios mais curiosos de toda esta história ocorreu no pequeno reino de Anglia Oriental. Por volta do ano 630, reinava ali Sigiberto, que se convertera e se batizara durante um período de exílio na França. Sigiberto mandou vir de Kent o bispo Félix, que chegou com um contingente de missionários e professores. Em pouco tempo, o reino se tornou cristão e o próprio rei decidiu dedicar-se à vida monástica. Depois de abdicar em favor de um parente, ele se retirou para um mosteiro onde recebeu a tonsura.
A tonsura é uma cerimônia religiosa em que o bispo dá um corte no cabelo do ordinando ao conferir-lhe o primeiro grau de ordem no clero, chamado também de prima tonsura. Sigisberto se dedicou à vida contemplativa. Isso tem muito a nos ensinar. Muitos desejam poder e se utilizam do cristianismo para isso. Ao longo da história do cristianismo, isso tem acontecido com muita frequência. E na pessoa de Sigisberto, vemos o sentimento nobre de um verdadeiro cristão que abdicou do seu trono para se dedicar a uma vida de intimidade com Deus. Ele era rei, mas reconheceu que ele, na verdade, era apenas um servo do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A história dele não terminou como ele desejava, pois algum tempo depois, o rei pagão de Mércia, Penda, atacou a Anglia Oriental. Sem direção militar, os habitantes do país pediram socorro a Sigisberto, suplicando-lhe que marchasse com eles ao campo de batalha. Sigisberto lhes lembrou que seus votos monásticos lhe proibiam usar a espada. Por fim, o rei monge se deixou persuadir e saiu à batalha à frente das suas tropas, porém armado de um porrete. Ele se sentiria mal se portasse uma espada. Não tem sentido algum, é claro, pois o objetivo seria o mesmo: matar os inimigos, e a espada era um instrumento de guerra bastante eficiente, bem diferente do porrete que ele carregava. Os cristãos foram derrotados pelas tropas de Penda, e Sigisberto morreu na batalha. Mas sua memória foi venerada por muitos anos, e no fim, não só a Anglia Oriental se tornou cristã, mas Mércia também. Tudo que foi dito até aqui nos ajuda a colocar a obra de Agostinho de Canterbury em sua perspectiva merecida. Foi dito muitas vezes que Agostinho e seus sucessores conseguiram a conversão da Grã-Bretanha. Isso é muito comentado. Mas isso não é de toda a verdade, pois, como vimos, Columba e seus sucessores tiveram pelo menos tanto êxito quanto Agostinho e os seus. Porém, isto não diminui a importância da missão de Agostinho. Esta missão é importante por duas razões. Em primeiro lugar, se trata da primeira ocasião em toda a história da Igreja em que temos dados fidedignos de que um Papa ou Bispo de Roma envia missionários a terras estranhas. Em segundo lugar, a missão de Agostinho é importante porque, através dela, o cristianismo nas Ilhas Britânicas estabeleceu relações estreitas com o restante da Europa Ocidental. Como dissemos antes, o cristianismo irlandês que Columba e os seus trouxeram à Grã-Bretanha diferia em alguns detalhes do que se praticava no restante da Europa Ocidental. Mesmo que estes detalhes possam parecer insignificantes, é fato que eles impediam o contato direto e sem barreiras entre as igrejas das ilhas e as do continente. A partir de Kent e dos outros reinos do sul, avançava o cristianismo procedente de Roma. A partir da Irlanda, da Escócia e dos reinos do norte, avançava o que vinha da Irlanda e de Iona. O conflito era inevitável quando as duas formas se encontraram. No reino de Nortúmbria, o contraste entre estas duas formas de prática cristã se tornou insuportável. O rei seguia o cristianismo de origem irlandesa e a rainha seguia o de origem romana. Como as datas em que se comemorava o domingo de ressurreição eram diferentes, enquanto o rei celebrava com festas e grande regozijo, a rainha se retirava para celebrar o domingo de Ramos com jejum e penitência. Para resolver estas dificuldades, reuniu-se um sínodo em Whitby, em 663. Whitby é uma cidade litorânea de North Yorkshire, na Inglaterra. Os missionários irlandeses e seus seguidores defendiam sua posição diante do sínodo, dizendo que tinham recebido sua tradição de Columba. Os missionários romanos discordavam, dizendo que a autoridade de Pedro era maior que a de Columba, já que o apóstolo recebera as chaves do reino. Ao ouvir isto, conta-se que o rei perguntou aos que defendiam a tradição irlandesa: "Vocês estão de acordo com o que dizem aqueles que São Pedro tem as chaves do reino?" "Sem dúvida", responderam. "Então não há mais razões para discutir. Eu obedecerei a São Pedro, para que ele não me feche as portas quando eu chegar ao céu, e não me deixe entrar."
Perceba que estamos aqui no século VII e fica evidente que a igreja já havia se apossado de forma autoritária e arbitrária do texto de Mateus 16, versículo 18, segundo suas próprias interpretações, para convencer que a autoridade foi dada a Pedro e seus sucessores à Igreja Católica Romana. Este assunto, que é motivo de muita discussão, será tratado brevemente em nossa série apologética em defesa da fé. Fique ligado, tá bem? Como o rei havia concordado com o argumento usado pelos missionários romanos de que o apóstolo Pedro recebera as chaves do reino, o sínodo optou pelas tradições do continente europeu e rechaçou a dos irlandeses. Mesmo que esta história dê a impressão de que tudo se deve à ingenuidade de um rei, é fato que havia fortes razões para que a longo prazo o cristianismo das Ilhas Britânicas acabasse seguindo os costumes do restante do cristianismo ocidental. De outro modo, teria ficado ilhado do restante da Europa. E graças à decisão de Whitby e de outros concílios semelhantes, a Igreja nas Ilhas Britânicas pôde ser um dos mais fortes meios para o contato destas ilhas com o continente. Em nossa rápida passagem pelos diversos reinos que os bárbaros fundaram na Europa Ocidental, falta dirigir o olhar para a Península Italiana. Ali o Império continuou existindo por algum tempo, se bem que mais como fantasma que como realidade. Diversos generais bárbaros se apossaram do poder, um atrás do outro, pretendendo governar em nome dos imperadores. E estes imperadores eram pouco mais que figuras decorativas que residiam em Roma, longe das campanhas militares, enquanto que os generais que governavam de fato moravam em Milão, muito mais perto das fronteiras. Por fim, no ano 476, o general Odoacro, no comando das tropas Érulas, depois o último dos imperadores do Ocidente, Rômulo Augusto. Porém, mesmo então, Odoacro não se desfez do fantasma imperial. Em vez de querer governar por conta própria, ele escreveu ao imperador Zenão, que governava em Constantinopla, dizendo que agora que não havia mais imperador no Ocidente, o império estava de novo unido e se pôs sob suas ordens. Em troca, Zenão deu a Odoacro o título de patrício e o nomeou para que governasse a Itália em seu nome. Porém, as relações entre Zenão e Odoacro foram se deteriorando até que o imperador do Oriente decidiu recorrer aos ostrogodos para desfazer-se dos Érulos. Sob o comando de Teodorico, os ostrogodos invadiram a Itália e em 493 o reino dos Érulos tinha desaparecido. Teodorico foi um bom governante e no princípio do seu reinado se rodeou de conselheiros sábios escolhidos de entre os habitantes anteriores do país. Porém, seu governo tropeçava em uma grande dificuldade. Teodorico e os ostrogodos eram arianos, como também os Érulos antes deles o tinham sido, enquanto que os ítalo-romanos, que formavam a maioria da população, eram católicos. O poder militar estava em mãos de Teodorico e dos ostrogodos, enquanto que a administração civil ficava necessariamente em mãos dos ítalo-romanos, pois entre os ostrogodos até o próprio rei era analfabeto. Não tardou que os ítalos romanos sonhassem com uma invasão por parte das forças do Império do Oriente, vinda de Constantinopla. Já que o Império do Oriente, também chamado de Império Bizantino, era católico, tal invasão voltaria a colocar a fé católica acima da ariana. Até que ponto estes sonhos chegaram a transformar-se em conspiração e quantos participaram dela, não podemos saber. Porém, Teodorico achou que havia mesmo uma conspiração e que alguns dos seus conselheiros ítalo-romanos estavam envolvidos nela. Boécio, quem dirigia toda a administração civil sob Teodorico, e que, sem dúvida, era um dos poucos sábios da época, foi encarcerado e morto. Na prisão, ele escreveu sua famosa obra sobre a consolação da filosofia, como que para recordar-lhe que a verdadeira felicidade não consiste em prestígio humano nem em bens materiais. Antes, ele tinha composto numerosos comentários sobre diversas obras da antiguidade e foi, portanto, através dele que boa parte da Idade Média conheceu estes escritos. Junto com Boécio, morreu seu sogro Símaco, presidente do Senado romano. 2 anos depois, em 526, o Papa João também morreu nos cárceres de Teodorico.
A partir de então, os ítalo-romanos reconheceram Boécio, Símaco e João como mártires, e sua oposição ao regime ostrogodo recrudesceu. O sucessor de Boécio no governo civil, Cassiodoro, tratou de mediar entre os arianos e os católicos, se bem que sem comprometer a sua fé católica. Por fim, talvez convencido de que Teodorico não lhe permitiria levar a cabo seu programa de governo, se retirou para Vivário, onde se dedicou à vida monástica. Ali compôs numerosas obras, das quais a mais importante foi Instituições das Letras Divinas e Seculares. Esta obra era um resumo dos conhecimentos da antiguidade e sobre ela se baseou boa parte da educação medieval. Teodorico morreu no ano 526 e seu neto e sucessor Atalarico seguiu uma política mais moderada em relação aos católicos. Porém, quando o novo rei, Teodato, voltou a estabelecer o antigo rigor contra os ítalos romanos, a corte de Constantinopla chegou à conclusão de que tinha chegado o momento de invadir a Itália. Na época reinava Justiniano em Constantinopla, um dos maiores imperadores da Idade Média, que tinha o sonho de restaurar o antigo império. Já vimos que seu general Belisário pôs fim ao reino dos vândalos na África. E este mesmo general empreendeu uma campanha que, depois de 20 anos de lutas, pôs fim ao reino ostrogodo. O regime imperial na Itália, todavia, estava destinado a durar pouco. Em 562, os ostrogodos foram definitivamente derrotados e já em 568, um novo invasor se lançou sobre o país. Tratava-se dos lombardos, os quais, assim como os invasores anteriores, fugiam de outros inimigos mais temíveis, no caso, os ávaros. Os lombardos entraram na Itália sob o comando do seu rei Alboino e logo se apossaram do norte do país, especialmente das margens do rio Pó, região que até hoje se chama Lombardia. Como eles eram também arianos, semearam o terror entre os católicos. Felizmente, para os católicos, quando Alboino morreu, os lombardos, em lugar de continuarem como um reino unido, se dividiram em 35 ducados independentes, apenas capazes de manter os territórios que tinham conquistado. Um ducado é um território, feudo ou domínio governado por um duque ou duquesa. Quando, 10 anos mais tarde, os lombardos começaram a sentir a pressão dos francos, eles voltaram a se organizar como monarquia. Porém, sua invasão tinha perdido seu ímpeto inicial. O resultado da presença dos lombardos foi um constante estado de guerra e ansiedade. Como eles não tinham conquistado toda a região, as regiões que continuavam sob o governo de Constantino temiam ser atacadas. Estas regiões eram principalmente duas: o exarcado de Ravenna e Roma e circunvianças. Constantinopla estava passando por momentos difíceis, razão pela qual nem Ravenna nem Roma poderiam esperar ajuda de lá. Em consequência, os bispos de Roma, os papas, tiveram de se ocupar do governo e da defesa da cidade. O Papa Gregório o Grande, o mesmo que enviou Agostinho de Canterbury à Inglaterra, se queixava da situação sempre tensa, pois tinha a impressão de que estava sempre rodeado de espadas. Ele chegou a escrever: "Já nem sei se meu cargo é de pastor ou de príncipe temporal. Tenho de me ocupar de todas as coisas, inclusive da defesa e de pagar os soldados." Em tais circunstâncias, os papas procuraram auxílio ao seu redor e o encontraram nos francos. Em 751, o rei lombardo Astolfo tomou o exarcado de Ravenna e o papa Zacarias se sentiu mais só do que nunca. Em vista desta nova atividade conquistadora entre os lombardos, Zacarias autorizou Bonifácio a ungir Pepino, o Breve, como o rei dos francos. Pepino, o Breve, é pai do grande Carlos Magno. Pouco depois de sua coroação, Pepino invadiu a Itália, onde obrigou os lombardos a ceder ao papa boa parte do exarcado de Ravenna. Em troca, o novo papa, Estevão II, o ungiu de novo. Por fim, em circunstâncias semelhantes, Carlos Magno acudiu em socorro do Papa Adriano I e destruiu o reino lombardo, tomando o título de Rei dos Francos, no ano 768, após a morte de seu pai. Ele continuou a política de seu pai em relação ao papado e se tornou seu protetor, removendo os lombardos do poder no norte da Itália, tornando-se, em 774, o rei dos lombardos.
ele continuou suas conquistas liderando uma incursão na Espanha muçulmana. Ele fez campanha contra os saxões a leste, cristianizando-os sob a ameaça de pena de morte. Ele atingiu o auge de seu poder no ano 800, quando foi coroado imperador dos romanos pelo Papa Leão III, no dia de Natal, na antiga Basílica de São Pedro, em Roma. Durante todo este período, a cultura sofreu graves reveses. Somente durante um curto período, na corte lombarda em Pávia e em Roma, no tempo de Gregório o Grande, foram produzidas obras literárias e artísticas dignas de memória. Também entre os lombardos, os mosteiros foram, como em tantos outros lugares, um remanso em que alguns podiam dedicar-se ao estudo. Essa foi uma das fontes onde o reino de Carlos Magno foi beber para originar o que tem sido chamado de Renascimento Carolíngio. Nós seguiremos esta história em ordem cronológica mais adiante, quando retomarmos esta narrativa para falarmos de Carlos Magno e do regime dos carolíngios. Os séculos V a VIII foram um período de obscuridade e angústia na Europa Ocidental. As invasões dos bárbaros puseram um fim ao poderio efetivo do Império Romano na região, mesmo se durante séculos muitos destes mesmos bárbaros continuaram considerando-se súditos desse império. Do ponto de vista religioso, os bárbaros reintroduziram na Europa Ocidental os elementos que pouco antes pareciam estar quase desaparecidos: o paganismo e o arianismo. Quase todos os invasores eram arianos: os vândalos, os visigodos, os ostrogodos, os suevos, os burgúndios e os lombardos. Com o passar do tempo, estes povos ou desapareceram, os ostrogodos e os vândalos, ou se tornaram católicos, os suevos, os visigodos e os burgúndios. Quanto aos povos pagãos, todos se tornaram católicos. Algumas destas conversões foram resultado da pressão exercida por algum povo vizinho. Porém, na maior parte, foram simplesmente o resultado do processo de assimilação que ocorreu depois das invasões. Os bárbaros não penetraram no império para destruir a civilização romana, mas para participar dela. Por esta razão, a maioria deles logo esqueceu as línguas bárbaras e começou a falar, mal ou bem, o latim. Esta é a origem das nossas línguas latinas modernas. De igual modo, os bárbaros abandonaram suas antigas crenças e acabaram por aceitar as dos povos conquistados. Esta é a origem do cristianismo ocidental, do tipo que a Idade Média conheceu. Em todo este processo, há dois elementos da vida da Igreja que se destacam por sua importância na conversão dos bárbaros e na preservação da cultura antiga. Estes dois elementos são o monasticismo e o papado. Nessa história, foi necessário a referência a monges como Isidoro de Sevilha, Columba e Agostinho de Canterbury. Assim como foi necessário mencionar João, Zacarias, Estevão II e, sobretudo, Gregório o Grande. E só não foi mencionado aqui o Papa Leão o Grande, porque será melhor falar sobre ele na ocasião das controvérsias cristológicas que serão tratadas mais adiante. Por isso, antes de continuarmos essa história em ordem cronológica, nós precisamos dedicar uma atenção especial a dois assuntos muito importantes: o desenvolvimento do monasticismo neste período e a sequência papal. Feito isso, nós discutiremos o curso do cristianismo no Oriente e somente depois disso nós continuaremos seguindo a ordem cronológica dos acontecimentos mencionados até aqui, os quais culminaram com a coroação de Carlos Magno pelo Papa Leão III. No próximo vídeo, nós falaremos sobre o monasticismo beneditino, retratando a vida e a obra de Benedito de Núrcia. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe e se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito, para que você possa estudar a Bíblia, versículo por versículo, e a história da Igreja Cristã conosco aqui em ordem cronológica, e participar da nossa rede de oração e intercessão. Que Deus te abençoe muito, e até o próximo vídeo, com a graça de Deus.